Boa noite, gente. Estamos no quinto encontro sobre o nosso livro, O Pensamento Cristão Revolucionário na América Latina e no Caribe, de Samuel Silva Gotay. Hoje, para uma conversa sobre o capítulo 4 do texto. Meu livro fechou aqui, intitulado, cadê? É sobre a Revolução Hermenêutica, Carlos. Sobre a hermenêutica. Isso, sobre a Revolução Hermenêutica. Aqui. A Revolução Hermenêutica, a recuperação do sentido histórico e libertador do reino de Deus na literatura bíblica. Romero, vá lá. Muito bem, minha gente. Boa noite. Olha, esse capítulo ele tem uma singularidade. Eu, pessoalmente, me interesso muito por conta do tema da hermenêutica, sabe? Eu acho que a única vez que eu ensinei teologia na minha vida foi exatamente essa cadeira, a hermenêutica, que tanto é bíblica como é teológica, né? E a hermenêutica na tradição cristã, ela tem, tanto católica como protestante, ela tem pelo menos 3 grandes momentos, né? Antes do século XX. E a revolução hermenêutica acontece mesmo no século XX, né? Veja, primeiro, obviamente, a tradição católica, que começa com São Jerônimo, e nós tínhamos no Brasil, veja que coisa, nós tínhamos no Brasil um dos maiores estudiosos de São Jerônimo e da Vulgata, era o cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes. Ele fez uma tese, eu usava até o trabalho dele, ele tinha uma tese de doutorado que ele fez na França sobre a Vulgata de São Jerônimo, né? Que é exatamente, inicialmente, o primeiro problema hermenêutico da tradição cristã se deu sobre a organização dos textos bíblicos. Né? O primeiro problema era esse, né? Veja, se descobriu o óbvio. Né? É interessante que no cristianismo o óbvio é uma coisa que demora muito o óbvio. Se descobriu o óbvio, né? Que a Bíblia não foi escrita, Deus disse e alguém escreveu. Então, havia Deus soprando no ouvido de alguém, e aí aquela pessoa escreveu. Então, Moisés escutou, etc. Então, se descobriu o óbvio, né? Que não foi assim. Então, assim, você tem ordem de organização textual, né? Essa organização textual, ela, de um modo geral, é um trabalho individual e coletivo e individual, né? E que você vai ter, digamos assim, a partir da Vulgata de São Jerônimo, que é a primeira organização propriamente da Bíblia, você vai ter, depois da Vulgata, a figura de Santo Agostinho. Então, o primeiro grande momento da hermenêutica cristã é Santo Agostinho. Santo Agostinho ele vai ser o pai da grande hermenêutica, inclusive católica, né, a chamada hermenêutica católica tradicional, né? E é Santo Agostinho que vai ter uma intuição. Na verdade, ele só vai intuir, ele não vai escrever sobre isso, mas ele vai ter a ideia que não dá para ler a Bíblia apenas individualmente, mas é importante que tenha um magistério auxiliando. É daí que nasce a ideia de magistério da igreja para os católicos, tá certo? Para os católicos romanos, e não só romanos, os católicos também não romanos, aceitam isso, tanto a igreja anglicana como os católicos os católicos ortodoxos, né? Que é o papel do magistério da igreja. O magistério, literalmente, o magistério é que ensina. Então, isso perdurou de Santo Agostinho até Lutero. Lutero, veja que ironia, Lutero ele vai revolucionar isso, sendo ele filho dessa tradição. Então, nós temos, eu diria, momentos de... Tem um biblista latino-americano, que eu vou citar ele no final, mas cito agora, porque ele para mim, foi o meu mestre, né? Apesar da dificuldade que tem de ler ele sempre. Chama-se José Severino Croato. Esse cara é um argentino, já falecido. Eu acho que ele foi um dos maiores hermeneutas da América Latina. Uma figura extraordinária, era padre, preparadíssimo, um grande intelectual, inclusive ficou isolado na Argentina, porque a Argentina não teve propriamente teologia da libertação. Ele basicamente estava isolado, era o grande hermeneuta, né? Uma figura, se você colocar no Google, o nome dele está sempre associado à hermenêutica, né? José Severino Croato. Croato usa o termo de círculos hermenêuticos, né? Aí, a América, de um modo geral, a tradição ocidental cristã, ela teve círculos hermenêuticos. O primeiro círculo vai se dar com o apóstolo Paulo e a patrística, o segundo círculo com o Santo Agostinho, e o início, né, da tradição hermenêutica tradicional, não é? Até Lutero. Lutero vai ser o grande nome da hermenêutica chamada moderna. Por quê? Porque Lutero fala uma coisa muito interessante. Veja, Lutero está entre 1483 a 1546, né?
Então, Lutero está na passagem do século XV para o século XVI, né? Eu não sei, acho que todos aqui sabem, né? Não é nenhum problema. Eu me lembro que uma vez eu fui dar uma palestra num seminário católico aqui, e os seminários ficaram revoltados com isso, e assim, ficaram preocupados e tentaram me atacar e tal, por conta de que eles acham que eu dei uma importância muito grande a Lutero e tal. Isso faz uns anos, eu não sabia que a coisa estava tão ruim interna da igreja, eu não achava que o nível de mediocridade no seminário estava olímpico, eu não sabia, eu fui, porque um padre me chamou, eu fui achando que aqueles seminaristas estudavam alguma coisa que presta, né? Impressionante como a coisa era horrível, e eu não sabia, eles eram muito medíocres, muito tolos, e vieram me repetir bobagem de padre Paulo Ricardo. Nossa Senhora, minha gente, é impressionante essa gente. Então, veja, a importância de Lutero, independente de você ser católico ou protestante, é imensa, não depende de mim. Olha, tem coisas que não dependem da gente. Ou como dizia o poeta Antônio Cícero, falecido da semana passada, as coisas não dependem de você. Veja, há processos históricos que não dependem de mim, não dependem de um católico e tal, não é da minha vontade. O Lutero teve um papel fundamental na hermenêutica moderna, não é? Eu diria que a hermenêutica protestante nasce com Lutero. Os protestantes, eles são bons em hermenêutica por causa de Lutero. É isso que a gente tem que entender. Agora, veja bem, se a gente concorda com Lutero ou não, é outra história. E segundo, temos muito a aprender com Lutero. E você não vai perder o seu catolicismo se estudar com Lutero. Foi isso que eu quis dizer aos seminaristas. Eu disse, como é que um seminarista que estuda tem medo de Lutero, tem medo de perder a fé com Lutero? Um cara que tem medo de perder a fé com Lutero, de fato, precisa voltar a fazer a catequese de novo. Então, assim, Lutero ele tem uma importância grandiosa por uma razão simples. Ele tem um livrinho dele que foi traduzido pela editora Unesp, que é a base do pensamento luterano, que é Da Liberdade do Cristão. Eu sempre recomendo esse livro, eu acho muito bom, né? Da Liberdade do Cristão, onde Lutero ele faz uma reflexão que ninguém tinha feito naquele momento, que é assim, a Igreja Católica ela canonizou a hermenêutica bíblica, principalmente a partir da tradição agostiniana e, obviamente, paulina, e o magistério da igreja. O que Lutero queria dizer é que existe um terceiro elemento, para além do magistério e para além de Santo Agostinho, que é o indivíduo, que é a inspiração individual. Ninguém tinha pensado nisso. Por exemplo, o Espírito Santo, ele inspira as pessoas. É isso que Lutero quer dizer. Eu até disse a esse seminarista boboca daqui. Veja, vocês aprendam uma coisa óbvia. O Espírito Santo inspira, inclusive vocês. Até vocês, inclusive. Então, assim, entenda isso. É isso que Lutero queria dizer, era o óbvio. Lutero queria dizer o óbvio, que existe o papel do indivíduo. Veja, Lutero está no início da modernidade. Né? O princípio central da modernidade europeia é o princípio da subjetividade, né? Como dizia Descartes, etc. Então, Lutero está nesse eixo do início da modernidade. Né? E um dos elementos da modernidade ocidental é a leitura pessoal da Bíblia. Isso é um óbvio, é fato. Né? Agora, também se soube depois que, por si só, a leitura individual não resolve, não é? Que já existia na tradição da igreja chamada leitura orante, etc. E tal, não é? Então, se sabe depois que Lutero não tinha toda a razão. Mas Lutero foi muito importante. Agora, sem dúvida nenhuma, mais importante do que Lutero é o chamado pai da hermenêutica moderna. Aí não tem católico, não tem protestante, todo mundo concorda, né? Tal, que é uma figura chamada Friedrich Schleiermacher. Friedrich Schleiermacher. Ele tem um livrinho dele, é esse aqui, eu estou com ele aqui na minha mesa. Eu sempre estou com esse livrinho chamado Hermenêutica, Arte e Técnica da Interpretação. Schleiermacher é um pensador do final do século XVIII, ele morre no início do século XIX, e ele é um grande pensador alemão, ele foi pastor, foi teólogo, foi filósofo, e ele, de fato, ele é reconhecido tanto por católico, tanto por protestante, como por filósofo que não tem religião nenhuma, como o pai da hermenêutica moderna. Então, o pai da chamada hermenêutica moderna. Né? Por quê? Porque Schleiermacher traz uma coisa que nem Lutero trouxe, nem Agostinho trouxe, né? E nem o magistério da igreja ousava trazer. Que é assim, veja, a hermenêutica moderna, ela trabalha com o contexto e com a apreensão do sentido. Para mim, essa é uma grande revolução na hermenêutica. Porque, veja bem, a hermenêutica bíblica cristã, seja ela católica, protestante, ou mesmo ateia, se o cara for ateu, tem que levar a sério os textos, né? Se for um ateu sério. O texto, você tem um texto bíblico e toda a tradição sobre ele, as camadas do que foi dito sobre ele. Você tem um contexto do texto bíblico, que pode ser o contexto do leitor e o contexto quando ele foi escrito, e
aquilo que é mais importante para Schleiermacher, e eu concordo com ele, aí eu concordo com ele plenamente, que é a chamada apreensão do sentido. Não é? Como aquele texto faz sentido para mim hoje. Cara, essa sacada de Schleiermacher é, para mim, incontornável. Olha, hoje, um dos maiores hermenêuticos no Brasil é um padre católico. Não sei se vocês conhecem, um padre cearense muito bom, muito sério, né? Chamado Francisco de Aquino Júnior. Ele tem esse livro aqui, Teologia Hermenêutica, que é excelente. Excelente. O padre Francisco e tal. Eu acho que os protestantes, de gente séria, leem mais o padre do que o povo da Igreja Católica. Leem mais esse padre. E ele, obviamente, reconhece isso, né? O papel de Schleiermacher, que não faz sentido ler a Bíblia para não ter sentido. Isso é uma tese fundamental de Schleiermacher, né? Que é a apreensão do sentido. Sempre quer dizer, nós vamos ter, e aí, para terminar, porque esse não é o tema é a virada hermenêutica da teologia da libertação. Mas a teologia da libertação, ela bebe nessas fontes. Veja, depois de Schleiermacher, nós vamos ter, aí eu vou falar para católicos e católicos. Dentro da tradição católica, nós vamos ter 3 grandes hermenêutas que, para mim, são fundamentais. Né? O primeiro é um francês chamado Claude Gueffret. Esse cara tem um livro fundamental que está aqui na minha mesa também, chamado Crer e Interpretar a Virada Hermenêutica na Teologia. Esse livro é fundamental, absolutamente fundamental, em termos de hermenêutica, a história da hermenêutica e, principalmente, o papel da hermenêutica bíblica, né? que é a chave desse... Eu acho que ele é um padre, inclusive, ele é um padre dominicano, Claude Gueffret. O segundo é Severino Croato, que é o argentino que eu citei aqui, é fundamental. E o terceiro é o nosso Carlos Mestre. Olha, Carlos Mestre é um dos grandes hermeneutas contemporâneos. É porque não se dá muito valor a ele, é uma pena, eu acho isso uma pena. Ele está com 93 anos, eu acho. Eu diria que Carlos Mestre, de fato, é um mestre na Bíblia. É um grande mestre na leitura bíblica e tal, não é? Ele tem um livro que eu diria que todo católico deveria ler. Todo católico que preze o nome, que preste e tal, deveria ler. Chama-se Flor Sem Defesa, uma interpretação popular da Bíblia. Eu acho esse livro fundamental. Esse livro é absolutamente fundamental na tradição cristã. Né? Acho que merecia uma valorização maior. Se eu não me engano, a gente fez uma live sobre ele, não foi, Carlos? Eu acho que fizemos uma live sobre ele, especificamente sobre esse livro. Fizemos, né? Está lá no canal gravado, né? Está lá? Tranquilo. Sim, tá lá gravado. O Carlos Mestre, eu passei um tempo estudando ele, porque ele é uma figura muito, muito singular, né, na tradição, eu diria, na tradição bíblica, não só brasileira, né? Não só brasileira. Agora, obviamente, como ele escreve em português, ele não é brasileiro, como todos devem saber, aqui ele é holandês, é um frade carmelita, mas é uma figura extraordinária. E o Carlos Mestre, ele faz parte dessa grande tradição hermenêutica. E eu diria, eu deixo ele por último, porque Carlos Mestre, na verdade, é o grande hermeneuta da teologia da libertação. Carlos Mestre é o grande hermeneuta da teologia da libertação. É importantíssimo. Então, veja, saindo dessa abordagem geral, veja, muito geral, muito... Olha, quem quiser conhecer hermeneuta, tem livro de hermeneuta só sobre a história da hermeneuta, os nomes, os principais livros, tal, porque, veja bem, o que eu resumi aqui foi uma concepção hermenêutica dentro da tradição cristã, mas a hermenêutica ela extrapolou a tradição cristã. Né? A hermenêutica, na verdade, é uma corrente filosófica, tá certo? Há um grande estudioso dela no Canadá, que é um filósofo, aí não é um religioso, chamado Jean Grodin. Jean Grodin é um filósofo canadense. Temos um livro dele em português chamado Hermenêutica. Aí é um estudo que vai da hermenêutica teológica à hermenêutica cristã. Né? Perdão, da hermenêutica cristã teológica à hermenêutica filosófica e tal. Não é? Ele encerra o livro com um filósofo alemão chamado Martin Heidegger e tal. Mas aí é para quem tem interesse no termo para além do cristianismo. O nosso interesse aqui é dentro do cristianismo, como faz Gotay. Gotay ele faz uma observação geral sobre o termo hermenêutica, porque, veja, etimologicamente, a palavra hermenêutica vem do grego, que significa interpretação. Não é? Ironicamente, é dedicada a um deus, né? Um deus grego chamado Hermes. Tal. Esse Hermes era um levador de recado, usando um termo bem banal, bem vulgar e tal, que o Deus não nos escuta, o Deus Hermes, mas ele era um levador de recado, meio fofoqueiro e tal. Hermes era isso. Não é? E só que tem um detalhe, essa ideia de você receber uma notícia de uma pessoa para levar para outra, você é o mediador, sempre há um ruído ou uma mudança entre
a passagem de um para o outro. É aí que nasce a hermenêutica. Porque significa dizer, Hermes, na verdade, ele não levava literalmente uma história para outro, de um para outro. Na verdade, ele interpretava a história, não tinha jeito. Porque toda leitura é uma hermenêutica. Essa é a tese que se tem, não é, a partir da figura de Hermes. Ora, no caso da teologia da libertação, e aí é o ponto central do Samuel Silva Gotay, né, no capítulo 4, a teologia da libertação, ela será uma grande virada hermenêutica. Ela, por si só, ela será uma grande virada hermenêutica. Veja, nessa tradição que vinha da Vulgata de São Jerônimo, de Santo Agostinho, de Lutero, de Schleiermacher, e de toda a hermenêutica do século XX, a teologia da libertação ela será uma virada também, né? Uma virada importante, porque ela vai centrar principalmente na apreensão do sentido, mas do sentido histórico do texto bíblico. Tá? Eu havia dito aqui um tempo atrás, eu havia falado em um protestante que eu acho absolutamente fundamental na hermenêutica contemporânea, no campo da teologia da libertação, que é o americano e pastor George Pixley. Esse, sim, eu diria, todas as vezes que formos falar de hermenêutica em teologia da libertação, esse homem será ou ponto de partida ou ponto de chegada, mas ele é um ponto fundamental. Né? George Pixley. Esse homem tem um livro chamado Êxodo, que foi publicado pela editora Paulinas lá pelos anos 80. Esse livro é o estudo, eu acho que é o trabalho de doutorado dele. Né? É o grande trabalho dele, chama-se Êxodo, em tradução portuguesa. Né? Êxodo. Depois ele escreve um outro livro que é sobre... O Êxodo, na verdade, é o grande livro dele. Né? Ele, na verdade, se dedicou muito à leitura do Êxodo, não é? E, principalmente, uma atualização do Êxodo. Depois, ele se dedicou também ao tema do Reino de Deus, ele se dedicou também a um pouco ao tema da justiça no Antigo Testamento. Ele se desdobrou em vários temas, ele era um grande estudioso. Agora, ele também era um homem muito com o pé no chão. Né? Ele morou na Nicarágua um tempo, ele conhecia bem a América Central, e a hermenêutica de George Pixley está muito vinculada à condição histórica. Significa dizer, Pixley defendia, na sua postura hermenêutica, que toda interpretação de um indivíduo ela acontece num contexto histórico. Digamos assim, ninguém interpreta do nada e no nada. Ninguém interpreta. Né? Você interpreta a partir de determinadas condições históricas. Eu vou usar um termo que é bem de Pixley. Todos nós temos um lugar social. Todos nós. Né? Mesmo que conscientemente, inconscientemente, a gente não queira perceber. Tal. Mas nós temos um lugar social. E isso não é pouco. Viu? Isso não é pouco. Significa dizer, a hermenêutica bíblica ela passa a ser fundamental na teologia da libertação, porque ela tem um objetivo que aí é o mais delicado na teologia da libertação, e eu, pessoalmente, acho que é o maior achado da teologia da libertação, e é o que mais incomoda, não é, as chamadas direitas católicas e protestantes, que é a superação de uma espiritualização do texto bíblico. Para mim, se alguém perguntar, qual é o maior mérito da teologia da libertação na leitura bíblica? É superar a espiritualização do texto bíblico. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um advogado completamente idiota do Recife, que ele está fazendo uma campanha para Dom Helder não ser santo. Né? E ele está escrevendo documento. E ele disse que o maior defeito de Dom Helder era não olhar para o céu. Veja o nível de babaquice que chegou, não só à jurisprudência brasileira, como esse boboca, né? Então, assim, porque Dom Helder era um comunista e tal. Aí, assim, veja, a teologia da libertação, ela, antes de um idiota, inclusive antes desse idiota nascer, ela já tinha superado essa babaquice, que é essa dicotomia que foi incluída por uma certa tradição cristã de dicotomizar homem, né, ser humano, não é, e plano divino. Ora, não sei se vocês observaram, é um capítulo fundamental do livro do saudoso Gustavo Gutierrez, que está lá na Teologia da Libertação, que é a superação dessa dicotomia Deus-História e tal. Porque essa dicotomia, minha gente, Deus-História, ela criou, na verdade, uma cilada para a própria teologia. Aqueles que defendem a existência de um plano divino único, eles têm que justificar onde fica o céu. E depois de toda a astronomia moderna, o céu não é um lugar, porque não existe o céu.
Esse é o problema. E isso, tem gente que acha, meu Deus, eu vou perder minha fé, porque... Não existe o céu como você imagina. Porque as pessoas imaginam o céu assim como se imagina o inferno de Dante. O inferno de Dante é uma criação ficcional literária, muito bonito, mas é uma ficção literária. E aquele céu criado pela novela A Viagem da Globo, ou pelos espíritas kardecistas, aquele céu é um céu imaginário. Aquela camada verde, todo mundo de branco e tal, inclusive, francamente, muito tedioso, por sinal, entendeu? Eu acho que Jesus não queria aquilo, é muito tedioso. Além de tudo, muito tedioso aquilo, né? Imagine, se o céu for aquele tédio, diga quem vai querer um negócio desse. Então, assim, essas ficções, elas, de um modo geral, foram criadas pela chamada espiritualização da Bíblia. Veja, esse é um problema. É esse que vai dar, contemporaneamente, no que eu chamo de devocionalismo, que é próprio, né, de uma extrema-direita. Então, veja, esse debate da hermenêutica, ele é um debate de uma extrema seriedade para o cristianismo. Os teólogos se dedicaram a isso, se dedicaram com muita seriedade, porque não é brincadeira, é uma coisa muito séria. Em que sentido? No sentido de que você está... A hermenêutica teológica, e de um modo geral a hermenêutica da teologia da libertação, ela está quebrando uma espinha dorsal de um tradicionalismo cristão católico, que, na verdade, era um equívoco teológico. Um equívoco teológico. Não é que essa dicotomia... Eles não entenderam aquilo que foi dito brilhantemente no Evangelho, que é assim, o reino de Deus está em vós. Nunca se entendeu isso na tradição cristã, porque se queria entender que o reino de Deus estaria o reino de Deus era algum lugar para onde eu vou. E essa crença, ela criou toda uma cultura religiosa, né? Toda uma cultura religiosa. Então, assim, quando Jesus disse a um dos ladrões que estava do seu lado, ainda hoje estarás comigo, significa dizer, a ideia de paraíso, ou a ideia de salvação, tanto a ideia de paraíso como a ideia de salvação, ela não é uma ideia de lugar, é de temporalidade, não é de lugar. Né? Veja, a quem dicotomiza céu e terra, na verdade, cria uma espacialidade. Né? A hermenêutica contemporânea, ela mostra que, na verdade, não é uma questão de espacialidade, mas uma questão de temporalidade. Essa é a mudança, o grande eixo da hermenêutica não é contemporânea. Ora, e a teologia da libertação, ela entendeu isso de uma maneira extraordinária. Por quê? Porque a teologia da libertação entendeu que a Bíblia não é passe de mágica, né? Que a Bíblia não é um filme de Hollywood, que a Bíblia não digamos assim, sei lá, uma narrativa como As Mil e Uma Noites. A Bíblia não é um livro meramente de ficção, mesmo. Até porque a palavra Bíblia já diz que ela não é um livro, não é uma coleção. Mas eu não vou entrar aqui em aula de Bíblia, porque isso, eu suponho que quem está aqui já tem um avanço, eu não vou entrar nisso. Mas, veja, a Bíblia ela não é um passe de mágica, né? E, consequentemente, a hermenêutica da teologia da libertação, ela procura interpretar a partir de um lugar hermenêutico para essa teologia. A teologia da libertação, ela procurou encontrar um lugar hermenêutico para a sua interpretação. Né? E esse lugar hermenêutico, ela tem pelo menos 3 grandes momentos, que são momentos fundamentais para a teologia da libertação, que é o Êxodo, os profetas e Jesus. O que é comum ao Êxodo, aos profetas e a Jesus? É o cuidado com o órfão, o cuidado com a viúva, o cuidado com o pobre. Ah, Romero, mas aí é muito materialismo, né? Eu digo, materialismo, é? Você acha que isso é materialismo, né? Na verdade, é aquilo que é absolutamente fundamental e que liga o Antigo e o contemporâneo, que liga o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É aquilo que liga e tal. Porque há muita diferença entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento do ponto de vista bíblico e tal. Mas há também uma liga de continuidade, que é fundamental, né? Que é a chamada hermenêutica da continuidade, que é a tese da teologia da libertação. Né? A hermenêutica da continuidade dos 2 livros são fundamentais, porque o lugar social dessa hermenêutica é o lugar do pobre. Né? Leonardo Boff, inclusive, tem um livro sobre isso chamado O Lugar do Pobre, não sei se vocês viram. Do Lugar do Pobre, é um livro, acho que é dos anos 70, Leonardo Boff. A hermenêutica latino-americana, ela tem 3 eixos fundamentais. E é repetido aí pelo nosso Samuel Silva Gotay. O Êxodo, os profetas e Jesus. Ora, por que o Êxodo? O Êxodo já foi estudado
o Pixel, eu sempre repito o Pixel aqui, porque ele é fundamental, né? O Êxodo é o grande projeto do povo de Israel, do antigo povo de Israel, mesmo. Né? Eu diria, todos os grandes momentos do povo semita vai acontecer no Êxodo. O Êxodo é a grande síntese do Pentateuco e é a grande síntese de uma ideia de povo. Olha, no Êxodo você vai ter uma ideia de povo, no Êxodo você vai ter as contradições desse povo, você vai ter a liderança desse povo, ou as lideranças desse povo, Moisés, Miriam, o irmão de Moisés, etc. E, ao mesmo tempo, é a primeira vez que você vai ter um projeto. Né? Nós marchamos para a Terra Prometida. É a primeira vez que vai ter esse projeto. Eu diria, de Abraão a Moisés, fazendo uma liga teológica, não histórica, de Abraão a Moisés, Moisés é a realização do sonho abrâmico. Moisés, biblicamente falando, teologicamente falando, Moisés é a realização do sonho abraâmico. Qual era o sonho abraâmico? Sai da tua terra. Né? Eu lembro dessa história, né? A partir do Gênesis 12. Tal. Ora, o Êxodo traz um elemento que é absolutamente central para a hermenêutica da teologia da libertação, que é a historicidade de Deus. Você não quer dizer Deus acompanha seu povo. Não sem contradições, né? E eu acho isso importante, mas Deus acompanha seu povo. Né? Eu ouvi os clamores do meu povo, etc. Então, você tem toda uma tradição que eu acho muito importante, não é? Eu vejo como de uma importância grandiosa, que é exatamente essa historicização, não é, da figura de Deus, não é, da história do povo. Isso vai marcar profundamente, porque isso será a base para o chamado profetismo de Israel. O profetismo, ele tem outra importância muito grande, porque os profetas já são exatamente a consolidação desse povo e, ao mesmo tempo, o horizonte desse povo. Né? O grande horizonte desse povo vai ser dado pelos profetas. Ora, os profetas, eles vão nos trazer uma coisa que é importante, que é exatamente o horizonte do Messias. Eu acho isso tão importante, né? Porque é a partir da profecia que vai se ter a ideia de que o Messias virá ao mundo. Né? Lembre-se do profeta Isaías, né? Da qual ele diz uma coisa e depois Jesus confirma quando vai ao tempo. E o terceiro momento, que é Jesus é a realização da profecia. Significa dizer, Jesus é a grande síntese dialética entre os profetas e o Êxodo. Ora, essa hermenêutica da teologia da libertação, para mim, ela é como diz Gotay. Gotay diz com um certo otimismo, né? Gotay estava ali dos anos 80. É uma hermenêutica revolucionária. Eu acho que é mesmo. É isso mesmo. Não é que a gente não sabe o que dizer hoje, a gente não sabe o que fazer hoje com a palavra revolucionária. Esse é o problema. Mas eu não sei o que fazer também, não tenho o que dizer, mas é isso mesmo. É uma palavra revolucionária e tal, é isso. Né? E, de certa forma, a gente tem que... É isso, né? É uma hermenêutica revolucionária. Né? A partir daí, nós vamos ter aquilo que é chamado de leitura popular da Bíblia. Não é? Eu acho importante, por exemplo, o papel do CEBI no Brasil. Né? O CEBI tem um papel fundamental. Né? A produção do CEBI já é uma produção vasta em termos de cadernos, textos, etc. O trabalho de base com a Bíblia. Veja, a Bíblia passa a ser um instrumento fundamental depois do Concílio Vaticano II, depois da Conferência Episcopal de Medellín e tal. Não é? A ligação entre o povo da Bíblia e o povo latino-americano, isso foi muito bem feito pelas SEBs. Né? Eu diria que existe toda uma relação entre as comunidades eclesiais de base e a leitura bíblica e tal. Né? Esse é o grande trabalho de Carlos Mestre. Olha, quem não entende esse projeto hermenêutico bíblico da teologia da libertação, eu recomendo que fique com o Carlos Mestre. Ajuda muito, muito o Carlos Mestre. Né? Primeiro, ele tem uma linguagem muito didática, uma linguagem muito simples. Carlos Mestre é um grande contador de história, acima de tudo. Ele tem 2 livros metodológicos de leitura bíblica. O primeiro é Flor Sem Defesa, e o segundo é Por Trás das Palavras. São 2 livros
interessantíssimos de Carlos Deste. Acho no auge assim, da sua produção e da sua leitura bíblica, por trás das palavras e Flor Sem Defeito. Eu digo isso a propósito de quê? A propósito de que essa hermenêutica bíblica, na linha de Samuel Silva Gotay, e desse 4º capítulo, ela de certa forma, ela vai nos trazer para uma leitura bíblica, que é uma leitura bíblica histórica, né? É uma leitura bíblica inserida, é uma leitura bíblica em que a Bíblia não é mais um livro meramente do passado, ou um livro empoeirado, ou um livro para enfeitar estante, ou para enfeitar altar, mas é um livro que tem uma dinâmica própria na vida das pessoas. Por conta daquilo que Schleiermacher havia descoberto, que é a chamada hermenêutica de sentido, né? E isso eu acho fundamental, né? A apreensão do sentido, né? Quer dizer, a Bíblia ela faz tanto sentido para a vida pessoal de um sujeito, como ela faz parte de um sentido coletivo. Tá? Então, a Bíblia tem uma dimensão coletiva que vai ser o tema do 5º capítulo, que é a dimensão política da fé. Então, veja, a Bíblia terá essa dimensão. Eu acho isso de uma importância muito grande. Né? Eu avançaria mais um pouco, chamando a atenção para um livro, para você entender. Aí não é tanto Carlos Deste, aí é uma leitura um pouquinho mais exigente, mas eu acho um dos livros mais importantes publicados na teologia da libertação nos anos 90, na década de 90. Veja, ali por volta de 94, 95, foi publicado um livro, em português é 95, chamado O Princípio de Misericórdia, Descer da Cruz, os Povos Crucificados. Esse livro aqui. Esse livro o autor dele é João Sobrino. Né? É um teólogo que eu tenho imenso respeito por ele, por uma série de razões que eu não vou poder dizer aqui. Né? João Sobrino é um teólogo jesuíta que mora em El Salvador e que teve, na América Central, como um todo, a grande inspiração para a sua teologia. Né? João Sobrino, ele é um grande teólogo e, ao mesmo tempo, se especializou em cristologia. Ele tem um livro que eu acho marcante, chamado Cristologia, a partir da América Latina, de 1975. E, já nos anos 90, no alto da sua maturidade, ele escreve um livro que é um grande exercício de reflexão, não é? Intitulado O Princípio de Misericórdia, Descer da Cruz os Povos Crucificados. Aí você poderia perguntar, mas o que é que tem a ver esse livro com a hermenêutica bíblica? Tudo. Vou lhe dizer, sabe por quê? Ele escolheu um texto bíblico, que é um texto clássico dos evangelhos, para fazer uma grande hermenêutica para além do texto. O texto é aquele do samaritano, se não me engano, está no Evangelho de João, né? É o texto do samaritano. Né? Vamos lá, lembremos aqui o texto. É aquela história do... tinha um samaritano caído no caminho, porque ele tinha sofrido um assalto, tal, e ele passou por ele um levita, não o atendeu, era um homem que estava caído no caminho. Pronto, Lucas 10, 25 a 37, exatamente. Um homem estava caído no caminho, na região da Samaria, e ele passou ali o levita, o seminarista, não atendeu porque tinha o que fazer no templo. Passou o sacerdote, também não atendeu porque tinha o que fazer no templo. E passou o samaritano, que não vale nada para o judeu, porque o samaritano está noutra história. E esse samaritano, ele atendeu o homem. Veja, o samaritano aqui, ele era uma figura seguinte, a Samaria tem uma história de não pureza dentro da história de Israel, porque eles foram, no exílio da Babilônia, eles, na verdade, se meteram na diáspora e se misturaram, né? E perderam, entre aspas, a pureza judia. Então, os samaritanos eram muito mal vistos, de um modo geral, pelos judeus. Né? Os fariseus, por exemplo, odiavam os samaritanos. Eles eram misturados, pecadores, etc. E é interessante que na parábola de Jesus, que é a parábola do samaritano, Jesus centraliza a figura da misericórdia, da caridade, exatamente de quem não presta. Isso chamou a atenção de João Sobrino. Ele chamou a atenção de João Sobrino, né? E João Sobrino faz uma leitura absolutamente extraordinária. Eu acho, para mim, foi o livro mais importante de teologia que eu li nos anos 90. Eu fiquei impressionado com esse livro. Até hoje eu sou impressionado com esse livro. Né? Porque, no fundo, ele vai querer dizer
ele vai da ação individual do samaritano para o que ele chama de igreja samaritana. Ele dizia que o destino da igreja é ser samaritana ou ela perderá o rumo dela. Eu acho que ele tinha razão, né? É o que ele chama de igreja samaritana. É muito Romero? Oi. Cecília levantou a mão. Certo. Eu vejo, antes dela falar, eu não vou aqui adentrar muito nesse livro, mas eu recomendaria que você lesse com calma, porque esse livro é para ser lido à parte, eu acho. Agora, ele tem um princípio, que é o princípio samaritano, que eu acho que vem de uma hermenêutica, né? Bem calibrada pela hermenêutica da teoria da libertação, e eu acho que nisso é muito importante. Né? Pronto. Veja aí, cadê Cecília? Tá. Oi, Romero, boa noite. Mas eu levantei a mão casualmente, desculpe, eu prefiro ouvir. Ah, não, fica à vontade. Então, veja, eu não sei se alguém aqui leu esse livro, teve acesso. Eu não sei se ele tem PDF, Carlos, é uma pena, eu nunca vi esse livro em PDF. Nunca vi. Eu já usei em outro. Teve uma postagem de um link aqui do Bruno sobre o texto. É sobre o texto, não é o livro, não. Não é o livro, não. Não, o livro ele nem é tão longo assim, ele tem uns 250 páginas, não é tão longo, não é nada. É em português, né? Porque eu sei. Porque ele, na verdade, ele foi publicado em 92 na Espanha e em El Salvador. E em 95 ele foi publicado no Brasil. Né? Aí eu nunca vi a edição espanhola desse livro. Eu já li A Misericórdia dele. Que é posterior. É bem curtinho, né? Na verdade, Carlos, foi uma conferência que ele fez a partir desse livro. Né, João Sobrinho. João Sobrinho é uma figura extraordinária, é um padre, um homem muito profundo, né? Ele está bem velhinho, uma figura extraordinária, João Sobrinho. Veja, então, o princípio de misericórdia é um exemplo, né? Aonde pode chegar a hermenêutica da teoria da libertação. Agora, veja bem, é um exemplo, né? Eu citei o caso de Pixley, com o Êxodo, por exemplo, né? Nós podemos citar o caso do padre Zé Comblan, com o apóstolo Paulo, por exemplo, né? Ele tem um livro excelente sobre o apóstolo Paulo. Então, eu acho que a hermenêutica da teoria da libertação, ela deu, né, digamos assim, uma ótima tradição, né, de leitura, principalmente do Novo Testamento. Então, essa é a primeira parte, né, sobre onde podemos chegar com a hermenêutica da teoria da libertação. O capítulo 5, para fechar aqui, que seria o de hoje, Fé e Política, a dimensão política da fé, ele é uma consequência desse quarto capítulo, né? Ele começa falando da secularização da política, como a política se tornou moderna, tal, para diferenciar um pouco da Palestina do século I e da Idade Média, não é? E para, de certa forma, demonstrar que nós não estamos nem no século I, nem na Idade Média, né? E que a teologia, ela, de certa forma, ela teria que acompanhar essas transformações do mundo político moderno. Só que o Gotay, ele faz uma observação que eu acho que talvez seja a mais importante desse capítulo 5, que é o seguinte, que é uma lei que faz, né? A teologia da libertação, ela não é uma redução da fé à política. Tá certo? Então, fé não é igual à política. Fé não é igual à política. São dimensões diferentes em termos de ação humana. Obviamente que há uma fé política. Eu acho que toda fé é política. Mas não necessariamente a fé pode ser reduzida à política. Né? Então, essa observação dele é importante, por quê? Porque o reino de Deus não é um estado físico, como a gente compreende e tal. Então, assim, as pessoas sempre acreditaram que a teologia da libertação, ela tinha como projeto socialismo. Eu não tenho dúvida que a teologia da libertação sempre foi mais simpática ao socialismo do que ao capitalismo, sem dúvida. Agora, em nenhum momento, a teologia da libertação, ela diz que o socialismo é a própria realização da teologia. Isso seria, de certa forma, herético, né, no sentido dogmático do termo e tal. O reino de Deus não se confunde com o socialismo ou com o comunismo. Transcende a ele, até porque não é um reino espacial, ele é temporal. Como vai dizer Jorge Pixel, no seu belíssimo livro sobre o reino de Deus, que eu acho o melhor livro que eu li sobre o tema. Né? O Reino de Deus, Jorge Pixel, editora Paulina.
Então, nesse sentido, a ação política da teologia da libertação, ela não depende exclusivamente de um modo de governo, de uma forma de política. A teologia da libertação trabalha com princípios que são fundamentais, né? Dignidade humana, justiça, dignidade da pessoa humana, justiça, etc. Veja, nesse sentido, havia uma preocupação da teologia da libertação, que eu acho tão importante, que era com a formação política né, e das camadas populares. Né? Havia todo um trabalho, eu diria que foi o mais revolucionário. Para mim, foi o máximo que a teologia da libertação chegou, foi o trabalho, principalmente porque uma boa parte do período em que a teologia da libertação teve peso na América Latina, os países da América Latina, quase todo mundo era uma ditadura, né? Uma coisa terrível. A teologia da libertação, de certa forma, ela prosperou nas ditaduras latino-americanas. Mas havia uma preocupação muito forte com a formação popular, né? E com a formação das camadas populares. Então, iniciação, educação popular e tal, fizeram parte desse projeto que eu acho fundamental. Né? E aí eu diria, o projeto político da teologia da libertação é um projeto político que tem dimensão política no sentido concreto, pão, casa, emprego, anticapitalismo, etc. Hoje eu acrescentaria aquilo que o Papa Francisco tem chamado a atenção, por exemplo, o debate ambiental, e as preocupações ambientais hoje passam a ser ponto teológico fundamental, o Papa está coberto de razão, né? E, nesse sentido, são preocupações fundamentais para a vivência numa espécie de casa comum. O grande projeto da teologia da libertação passa por essa ideia de casa comum, passa pela ideia do comunitário, né? A ideia de trabalhar o comunitário era um elemento central. Né? Eu termino com um livro que eu não lembro se o Gotay cita no capítulo 5º, mas se não cita, poderia... ele não cita, vou dizer porque não cita, porque o livro foi escrito depois do livro dele, que é o livro chamado Ética Comunitária, de 1986, de Henrique Dussel, Ética Comunitária Liberta o Pobre. Eu diria que esse livro completaria muito bem esse capítulo 5º do Samuel Silva Gotay, porque o Dussel, ele explicita qual é o grande projeto político da teologia da libertação nesse livro, chamado Ética Comunitária Liberta o Pobre. Né? Porque Dussel vai insistir, não é, na dimensão comunitária da experiência coletiva. Ele vai fazer uma crítica ao moralismo e ao formalismo das éticas europeias. Né? As éticas europeias para Henrique Domingo Dussel, elas eram éticas formais, no máximo elas ficavam em generalidade, tipo igualdade, fraternidade, liberdade, mas não tinham concretude, porque, de um modo geral, se limitava, não era igualdade, no caso latino-americano ou África. Né? Dussel ele vai dizer que um princípio fundamental da América Latina, a partir da ética comunitária, é exatamente a defesa desse comum. Né? Aí o que é que Dussel vai fazer? Ele volta às chamadas raízes bíblicas de uma ética não moderna, no sentido formal ocidental. Ele quer furar, digamos assim, essa ideia da ética moderna, né, como a definidora de um princípio universal. Aí, o que é que faz Dussel? Ele, de certa forma, critica o modelo moderno de ética, vai atrás dele e diz que antes dele existia, digamos assim, esse projeto bíblico-teológico, que é o projeto do comum, do comunitário. Né? Dussel era um leitor de um filósofo judeu chamado Emmanuel Levinas, que é um dos que vai, de certa forma, chamar a atenção para isto ao dizer que a ética é a filosofia primeira. Então, eu diria que o projeto ético cristão, enquanto teologia da libertação, ele não se reduz a uma única forma de governo, seja ele socialista ou capitalista, mas, sem dúvida nenhuma, sempre foi muito crítico do modelo capitalista. Né? Por ser um modelo privatista, por ser um modelo em que a divindade está no mercado, e, acima de tudo, por ser aquilo que diz tanto Rick Lammert como Hugo Mussum, que é a ideia da idolatria do mercado. Então, assim, há um problema teológico no capitalismo que de um modo geral, a direita católica não quis ver. Né? O capitalismo ele não é apenas um sistema econômico, ele não é apenas uma ideologia mas existe um projeto teológico no capitalismo, que é um projeto idolátrico. Eu não tenho mais dúvida disso.
Veja, idolatria é um termo teológico, sem dúvida nenhuma, e o capitalismo tem um projeto idolátrico. Então, de um modo geral, a teologia da libertação combatia isso. Então, veja, de uma hermenêutica da libertação para entender Deus na história ao projeto político da teologia da libertação, é a síntese do capítulo 4 e do capítulo 5. Ponto. Aí, Carlos, podemos conversar agora, né? Um tempinho aí para trocar uma ideia sobre esses dois capítulos, o capítulo 4 e o capítulo 5 do Samuel Silva Gotay. É isso. E se alguém tem alguma colaboração, eu estou aqui pegando minhas anotações. Tem algumas coisas que me chamaram a atenção. Eu foquei mais aqui no capítulo 4 para hoje. E aí, um ponto que me chamou a atenção foi ele falando de como a leitura, a ideologia, reforça e conserva o mundo como está, e indiretamente destaca a importância da leitura popular da Bíblia, né? Mesmo não citando o LPB como termo, mas a partir dos povos, a partir dos grupos populares, como é fundamental pensar a Bíblia. Outro ponto que me chama a atenção, e eu não tinha me dado conta até ler o Gotay vendo o capítulo 4, é a distinção entre sentido original e sentido literal. Ele faz um resgate original e como isso é importante na leitura bíblica, né? Tentar entender como os povos estavam vivendo, sofrendo, lutando e falando sobre si, sobre a divindade naquele contexto. Enquanto hoje nós tentamos numa literalidade ficar fanático, ficar cego diante do texto. Deixa eu ver o que mais. Eu até que fiz um comentário aqui brincando, dizendo que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, para falar que Deus odeia as injustiças, né? Mas gosta dos injustiçados e faz uma crítica aos algozes. Então, o Gotay faz uma leitura aqui dizendo Deus tem lado. Quem faz uma leitura neutra de Deus é a burguesia, a classe dominante, é o opressor. O Deus dos oprimidos tem lado. Ele está ao lado dos pobres, ele está ao lado de quem sofre. E isso não é tão popular assim, né? Não tão comum assim nas nossas comunidades de fé. Tem. Pode falar. Índia, Amazônia, levantou a mão. Eu não sei se a pessoa percebeu que levantou a mão. Não sei se tem mais algum ponto para destacar. Eu gosto também nesse capítulo 4 a quantidade de versículos bíblicos que ele usa para justificar seus pontos, né? Eu não estou inventando nada aqui, para que é o primeiro. O conservador vai logo nessa, né? Você está inventando texto bíblico, você está inventando, colocando palavras onde não tem. Aí ele faz uma grande lista do primeiro e do segundo testamento para dizer, ó, Deus, os profetas e profetisas, Jesus tem lado. A fé bíblica não é neutra, é política, como você falou ali. As parábolas, ou enfim, não faltam textos falando e dialogando entre si, concordando entre si, de como o povo de Deus tem um lado, o lado dos pobres, o lado dos fracos, dos explorados, dos espoliados. Acho que, enfim, no capítulo 4 eu tenho esse destaque, do capítulo 5 não tenho destaques para fazer. Não sei se mais alguém tem algum comentário aqui referente a hoje. O Bruno trouxe uma pergunta aqui. Uma pergunta: se cremos na ressurreição da carne, não haveria também uma ressurreição da terra? Não será que a realização do reino de Deus? Pastor Romero, é contigo essa pergunta, mano. Tu pode repetir, Carlos? Se cremos na ressurreição da carne, não haveria também uma ressurreição da terra? Não será que a realização do reino de Deus? Cara, eu acho que eu não entendi. Porque, veja, nós estamos falando do credo, né? Sim. Do credo católico e tal. O projeto de realização
do reino, eu sou muito fã como eu já disse aqui, do Pixel, né? O reino de Deus, ele, na verdade, é como se ele varasse, não é, as experiências humanas profundas, mas ele não se realiza na Terra. Não existe um lugar específico, enquanto lugar físico, que realize aquilo que chamam de reino de Deus. Então, não é um lugar. Aquele teólogo, Jürgen Moltmann, protestante, ele falava do já e do agora não, né? O já e o agora não, que é a dialética do já e o agora não, enquanto realização, né, do reino de Deus. Então, nesse sentido, o credo, na verdade, é como diz o título, é um credo, né? Digamos assim, é um postulado de crença que coloca no horizonte dele, né, aquilo que é central para a fé cristã. Agora, em nenhum momento a ideia de ressurreição da carne é a realização do projeto do reino de Deus, não é nesse sentido. Até porque a parte final do credo, que é a ressurreição, ela é a ressurreição dos mortos, né, depois dos mortos. Isso eu acho que é um tema que faz parte de uma dimensão da escatologia cristã que eu acho que é fundamental, porque é o núcleo, né, de toda a fé cristã, né, desde o apóstolo Paulo. Eu acho que quem primeiro percebeu isso foi o apóstolo Paulo, porque se não há a ressurreição, a fé cristã ela se torna nula, diz o apóstolo Paulo, não tem mais sentido algum. Porque, veja, a ressurreição, ela representa o triunfo sobre a morte. Porque, veja, o destino físico, o destino biológico de tudo que existe é a morte. Então, isso não é nenhuma novidade, nem para a Bíblia, nem para livro nenhum, né? Isso é a nossa condição ontológica. Então, não há possibilidade, não é, de escapar da morte. O filósofo Jean-Paul Sartre, ele, no seu livro difícil, mas importante, chamado O Ser e o Nada, ele diz: a morte não é um lugar, a morte não é um horizonte, a morte somos nós, porque ela não está em nenhum lugar esperando, embaixo de nada, em cima de nada, né? A morte é a nossa condição ontológica de Sartre, porque senão as pessoas ficam imaginando que a morte está esperando em algum lugar, que ela vai me pegar, que ela vem. Não, ela não vem, ela já está. A morte sempre esteve, de Sartre, porque ela é a nossa condição ontológica. Então, isso não há nenhum problema. Sartre era um ateu, não há nenhum problema. Agora, também, a questão para o cristão é essa dimensão da transcendência. Então, ela não elimina a transcendência para a tradição cristã. Eu acho que é, como diz o apóstolo Paulo, a maior aposta cristã. Sem ela, veja bem, se não há possibilidade alguma de ressurreição, não há possibilidade alguma do próprio cristianismo. Ele é, como diz o apóstolo Paulo, impossibilita o cristianismo. Não é? Então, veja, a ressurreição da carne é a ressurreição dos mortos, é a ressurreição da carne dos mortos, e não necessariamente em vida. Não é? Até porque em vida não há ressurreição para a vida. Né? Há revivificação, que é o que fez Jesus com Lázaro, por exemplo. Jesus não ressuscitou Lázaro, é tão provável que ele morreu depois. Né? É isso. O Plínio trouxe uns comentários, né? Frei Beto disse que só aparece 2 vezes o nome igreja no Evangelho de Mateus. Já Reino de Deus aparece mais de 100 vezes nos Evangelhos. E complementa, também acho muito interessante o que Epicuro fala sobre a morte. Essa retoma de Epicuro, né? Olha, Índia e Amazônia está aberto aí. Se você quer falar, ela tinha levantado a mão, né? Agora, teria que ligar o microfone. Veja aí se consegue. Não está ligado, não? Agora tá. Agora Ok. Sou Ana Maria, estou aqui na Espanha, nos Pirineus, na Cordilheira dos Pirineus, num local que tem do século IX, que se chama San João de las Abadesas. Estamos aqui, nós dois. Eu com ele.
tentando me integrar nesse grupo. Desculpa, eu sou quem levantou a mão, mas agora levantei na outra câmera, que se vê melhor. A câmera que coloca José Serrat. Eu sou da Catalunha e a minha esposa é da Amazônia, né? Então, eu queria fazer uma pequena contribuição, mas se vocês é que essa câmera do celular é um pouco ruim, né? Vocês me estão ouvindo bem? Estão ouvindo a gente? Estamos ouvindo. Sim. Eu estudo teologia na Universidade Pontifícia de Salamanca, né? Lá é onde conheci a recentemente falecido Gustavo Gutiérrez, né? E a teologia da libertação, para alguns dos alunos de teologia, nos anos 90, né? Quando começamos a ler a Leonardo Boff, basicamente, né? Traduzido ao espanhol. Em Salamanca. A gente ficou apaixonado, né? Por toda essa teologia que vem de Latinoamérica, né? Acompanhamos muito especialmente naquela época, as conferências do CELAM em Medellín, né? E em Puebla, né? Então, a gente tem uma paixão porque a teologia da libertação aqui na Europa foi trabalhada pelos jesuítas espanhóis que estiveram ou que estão em Latinoamérica, né? Eles que nos trouxeram de alguma forma essa análise teológica da libertação. Porque Pedro Casal Dáliga também é realmente um dos ícones para nós da teologia da libertação. Ele tem traduções escritos em catalão, de fato, né? E escritos em espanhol, mas basicamente em português e em catalão. E claro, a gente na Europa, eu estava agora comentando com o professor Venâncio, nós temos uma influência filosófica dos teólogos alemãos racistas, né? Porque Heidegger, Hegel e toda esta turma, realmente eu fiquei, quando li esta referência do professor Venâncio, eu fiquei estarrecido porque eu nunca tinha imaginado que esos filósofos que me fizeram aprender, estudar lá na Faculdade de Teologia, realmente eles fossem, sofressem, padecessem esse racismo estrutural do coletivo inconsciente, do inconsciente coletivo europeu, né? Esse racismo estrutural do inconsciente coletivo europeu. A minha esposa, que é afrodescendente, até eu trocaria essa conexão que eu estou aqui e deixo ao ar o que eu quero concluir. Qual é a minha preocupação? Afro-indígena. É a teologia vista desde as populações ancestrais indígenas, quilombolas, mas basicamente
pela experiência da minha esposa como socióloga brasileira, mas que é afrodescendente e também Afro-indígena. afro-indígena. Descendência afro-indígena. Isso, a palavra certa é afro-indígena. Descendência afro-indígena. Quer dizer que são cosmologias, ou seja, a teologia da libertação dos jesuítas europeus que vieram dos jesuítas e de outros religiosos beneditinos e de franciscanos, não deixa de ser uma teologia europeia enculturada na realidade da Latinoamérica. Já, por exemplo, na África não se fala de teologia da libertação. Eu estive morando na África antes de casar-me com Ana Maria em Rondônia. Morei na África faz 40 anos atrás e lá é outra teologia completamente diferente, que não tem nada a ver com o termo de teologia da libertação, mas também é uma teologia libertadora, claro, mas só que não tem esse termo. Eles falam de enculturação, da enculturação da teologia na sociedade, na cosmogonia, digamos, dos povos africanos, né? Só que são povos, tem muitos povos diferentes. África é multiétnica, né? Bom, a minha preocupação é redescobrir, ou descobrir, ou enculturar a nossa teologia cristã na cosmogonia, na cosmologia, digamos, ancestral amazônica, basicamente. Ou seja, que o Brasil está ainda com muita população amazônica e há toda uma visão do mundo e uma espiritualidade que ainda falta por redescobrir e fazer esse diálogo com a cosmologia do afrodescendente e do africano, porque, claro, não é a mesma coisa vocês afrodescendentes no Brasil que os africanos da África que não passaram pelo trauma dos seus ancestrais escravizados, né? Então, tem que ter um contexto. Bom, não quero falar mais, que estou falando demais. Em todo caso, a gente passa a palavra e mais tarde a Ana Maria coloca alguma coisa mais como sociólogo. Obrigado. Olha, José e sua esposa, veja, há um livro chamado O Rosto Índio de Deus. Veja, esse livro. Esse livro foi escrito em 1989. 1989. Deixa aí, você. Vocês têm que desligar um de vocês aí. Pode desligar, só deixar mudo a câmera. Pronto, ótimo. Então, veja, é O Rosto Índio de Deus. Eu não tenho dúvida, só a teologia da libertação que fez isso. Veja, já nos anos 80, havia uma preocupação muito grande de teólogos, religiosos, e também de estudiosos leigos, né? Dentre eles, esse argentino que eu citei, chamado Henrique Dussel, que era a preocupação da relação entre o processo de colonização que se deu nas Américas, que não foi só no Brasil, foi em toda a América, né? Inicialmente, a partir de 1492, a chamada conquista espanhola, e depois a prensa portuguesa, né, nas Américas e tal. Tanto os espanhóis como os portugueses, eles trouxeram um projeto de cristianismo, isso é um fato. Trouxeram um projeto de cristianismo. O cristianismo católico, o cristianismo da cruz, o cristianismo da escolástica. Repare, o cristianismo que chegou aqui, se aqui chegaram espanhóis a partir do século XV, né, no finalzinho do século XV, aqui chegou um projeto de teologia, aqui chegou um projeto cristão, né, de tradição escolástica. É o que chegou aqui, né?
índio foi convertido nessa lógica, depois negros, e, de um modo geral, aquela população mestiça, branca, pobre. Né? A teologia da libertação, já nos anos 80, ela queria refazer essa história. Por quê? Porque você teve toda essa tradição católica, é um fato, mas você teve toda uma tradição que é anterior ao catolicismo, que são das comunidades indígenas originárias, principalmente incas, maias, astecas, etc. E são várias populações, são várias nações. Então, já nos anos 80, havia um projeto de uma série de missionários. Inclusive, aqui no Brasil, foi quando nasceu o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. O CIMI nasceu com este espírito, que era, nós não temos mais um projeto evangelizador no sentido da escolástica moderna europeia, mas nós temos agora um outro projeto, né? E aí, esse livro chamado O Rosto Índio de Deus, ele, para mim, é fundamental. Para mim, é um dos mais importantes nessa reflexão, porque ele buscava o que a gente chamava de evangelização inculturada. Chama-se O Rosto de Deus, da editora Voz. Ele é escrito por vários irmãos, né, de missionários que trabalhavam com populações indígenas, por exemplo, do Peru, na Bolívia, no Equador, no México, né, e no Brasil. Não é? Então, nesse sentido, você teve um projeto, e eu acho que a pergunta do José ela é fundamental, porque a teologia da libertação ela não é apenas uma hermenêutica cristã para trazer de novo a Idade Média no Brasil, não é isso. A hermenêutica da teologia da libertação é por isso que o Samuel Silva Gotay, ele é da Costa Rica. A tese do Gotay é uma hermenêutica revolucionária. Ela não é uma hermenêutica para trazer de volta, né, a tradição escolástica. Eu acho isso fundamental, sabe, José? E sem dúvida nenhuma, a partir daí, repare, você vai ter uma teologia negra nos Estados Unidos. Nós teremos uma teologia negra nos Estados Unidos, né, com o grande James Cone. Então, se nós observarmos, né, o James Cone ele era um leitor de Gustavo Gutierrez. Então, você vai ter uma teologia negra, você vai ter uma teologia indígena, você vai ter tradições dos povos originários e dos povos escravizados, não é? O direito a uma experiência de Deus. Só que essa experiência de Deus, ela não é exclusiva do universo católico. Não é? E isso, para mim, é absolutamente fundamental. Significa dizer, esse tem sido um exercício difícil do debate sobre a Amazônia, né? Porque, por incrível que pareça, o Papa é mais avançado do que os religiosos. O Papa é mais avançado que a Igreja. Né? É um fenômeno raro na Igreja, inclusive. E, nesse sentido, você tem uma experiência que, para mim, é uma experiência raríssima. Eu diria que a teologia da libertação, ela, desde os anos 80, que ela foi elaborando toda uma experiência teológica, não mais a partir apenas da Europa moderna, mas ela também foi procurando fazer um exercício de entender a experiência religiosa de populações originárias. E, a partir desse entendimento, elaborar uma teologia. Isso, para mim, é um dos pontos fundamentais da teologia da libertação. É claro que não foi só brasileira. Eu até diria que foi menos brasileira. Ela foi menos brasileira. E ela foi mais latina, porque... Olha, vou dar um exemplo aqui. Para mim, é o maior exemplo de todos. É de um bispo do México, que foi bispo na região de São Cristóvão de las Casas, chamado Dom Samuel Ruiz Garcia. Esse Dom Samuel, ele chegou a um ponto de trabalho com os indígenas lá, que ele não era mais chamado de bispo, ele era chamado de tatique. Tatique é um termo maia para pai. Então, ele era chamado de Tatique Samuel pelas populações indígenas daquela região. Olha, a região de São Cristóvão de las Casas é uma das regiões mais pobres do México. É a região onde fica Oaxaca. Esse Dom Samuel Ruiz, ele criou um centro chamado Centro de Defesa dos Direitos Humanos Bartolomé de las Casas, exatamente no coração de São Cristóvão de las Casas. Então, assim, o trabalho da igreja com populações indígenas, ele mudou radicalmente no final dos anos 70 e nos anos 80. Não é? E teve-se uma experiência
José e demais interessados, que para mim é um capítulo à parte na teologia. Esse livro que eu mostrei aí, O Rosto de Deus, ele é, sem dúvida nenhuma, a fundamentação teológica para isso. Porque essa teologia, ela não é apenas uma teologia elaborada em gabinete ou na cabeça dos teólogos. Ela é uma teologia que tem um lugar hermenêutico próprio, que é o lugar latino-americano. É isso que vai dizer o Samuel Silva Gotay. É uma teologia que tem um solo de elaboração, ela tem um solo, ela tem um lugar social. O lugar social é a América Latina. Então, isso para mim foi fundamental, sabe, José? E demais, né, que estão aqui, que se interessam pelo tema. Eu acho que é um tema interessante, até porque nós estamos discutindo decolonialidade, pós-colonialidade, que são temas na sociologia e na filosofia e na historiografia, mas também são temas que têm que fazer parte da teologia. Não é? E eu sempre digo, a teologia da libertação, ela sempre foi muito anticolonial. As pessoas esquecem, não é, que a teologia da libertação, ela sempre teve, desde o seu início, não é, uma crítica ao colonialismo europeu, a forma como se deu a evangelização nas Américas. Está no livro de Gustavo Thiers, está no livro de João Sobrinho, isso está no livro de Juan Luís II, está no livro de Leonardo Boff, isso está no livro de uma teóloga mexicana maravilhosa chamada Elsa Tamez. Né? Essa teóloga, que eu acho uma das maiores teólogas da América Latina, é essa mulher, chamada Elsa Tamez. Então, assim, nós temos uma experiência com a teologia da libertação, de crítica aos processos coloniais, que é impressionante. Agora, obviamente, eu tenho a impressão que se estuda pouco, não é por conta do que está acontecendo, né, no Brasil, no mundo, com esse crescimento de uma extrema-direita cristã, né, que é um horror. Mas eu não tenho dúvida que há uma elaboração teológica, né, que, para mim, vai voltar em algum momento. Para mim, em algum momento, a teologia da libertação vai voltar com força, porque essa teologia da extrema-direita católica, ela é uma teologia nefasta, ela é uma teologia que não tem futuro, e ela é uma teologia alinhada ao modelo de imperialismo. Então, assim, essa teologia só sobrevive com esse modelo de imperialismo. Então, assim, a teologia da libertação tem outro projeto, e para mim é um projeto que não está morto, muito pelo contrário, né? É um projeto que vai ser retomado, porque, inclusive, é o caminho que tem que ser do povo latino-americano. A teologia da libertação, ela caminha com esse projeto libertador do povo latino-americano. Então, se nesse momento a tendência da América Latina é para a direita, obviamente a teologia da libertação ela fica de lado. Assim, em momentos em que há uma ascensão de esquerda, há uma ascensão das lutas populares na América Latina, a teologia da libertação volta, porque ela é o fundamento teológico exatamente dessas lutas. É isso. Acho que a gente pode encerrar por hoje, na verdade, 22 horas. E amanhã tem trabalho. Obrigado, Romero. Próxima semana, capítulo 6, é isso? É o capítulo 6, né, do livro do Samuel. Inclusive, José, esse livro tem em espanhol. Pode ver se eu envio para ele, porque a edição que nós estamos usando é a edição espanhola. Não é? Para você é bem mais fácil, melhor, inclusive. Então, tranquilo, valeu, minha gente. Muito boa noite, viu? Sigamos em paz. Valeu, Carlos. Valeu, Romero. Massa. Próxima semana, capítulo 6, com o título Fé e Ciência, mudança no ponto de partida para a reflexão teológica e incorporação das ciências sociais à teologia. Valeu, minha gente. Boa noite. Massa. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite.